Olá pessoal, tudo bem? Se você que está do outro lado da tela eventualmente não me conhece, eu sou o professor Júnior, sou biólogo e professor licenciado em Biologia. Bom, a nossa orientação de hoje é sobre um assunto fundamental para a Biologia dos primeiros anos, que é o conteúdo de substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. Comumente é possível ouvirmos que substâncias orgânicos, né, são substâncias livres de agrotóxicos. Né? A gente ouve alimentação orgânica, né? Há uma certa indicação de que orgânicos são alimentos saudáveis. Né? Porém, tecnicamente, há uma incorreção nessa definição, uma vez que a gente diferencia substâncias orgânicas e inorgânicas a partir de um critério mais técnico, né, em função da composição química dessas substâncias. Na biologia do primeiro ano, a gente explora esse assunto no conteúdo Características Gerais dos Seres Vivos. Né? E entre as características gerais dos seres vivos, nós falamos sobre a composição química organizada. A composição química organizada refere-se à complexidade do emaranhado dos elementos químicos que constituem a matéria viva. Né? Se nós considerarmos apenas a composição química, não temos como diferenciar a matéria viva da matéria inanimada, uma vez que tanto os elementos, tanto as substâncias presentes na matéria viva, né, quanto os materiais que formam as rochas, o solo, o ar, são formados de carbono, hidrogênio, oxigênio, ou seja, os mesmos constituintes que formam a matéria viva. Por essa perspectiva básica, não há diferença entre matéria viva e matéria não viva. Porém, na matéria viva, há uma complexidade de organização química, ou seja, uma proporcionalidade maior das ligações entre os átomos que compõem as substâncias que estão presentes no corpo dos seres vivos. Então podemos dizer que a diferença básica entre matéria viva e matéria não viva não está na composição das substâncias químicas, e sim na proporção e no modo com que os arranjos moleculares estão presentes na matéria viva. Ok. Quando diferenciamos substâncias orgânicas de substâncias inorgânicas, nos baseamos em um elemento fundamental, que é o carbono. O carbono é o esqueleto dos componentes orgânicos. Por quê? Olha só, onde tivermos carbono, as moléculas apresentarão 4 valências, apresentarão 4 caminhos moleculares que permitem a ligação a 4 outros elementos químicos simultaneamente. Então, onde tivermos carbonos, teremos caminhos moleculares maiores, né? Teremos distâncias moleculares e a formação de um emaranhado de ligações químicas mais complexo. Por isso dizemos que as substâncias orgânicas são mais complexas quimicamente do que as substâncias inorgânicas. Por exemplo, água e sais minerais são substâncias inorgânicas. E sendo inorgânicas, por exemplo, a água é formada de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, ou seja, não há carbonos em suas moléculas. Não havendo carbono, dizemos então que a água é uma substância inorgânica. Porém, temos uma exceção importante. O gás carbônico é formado de átomos de carbono, mas apenas um. Então, a composição em carbono não quer dizer necessariamente que a substância é orgânica. Para tornar-se orgânica, a substância precisa apresentar pelo menos mais de um átomo de carbono para que possa formar um encadeamento, que nós chamamos de cadeias de carbono. Por essa perspectiva, uma substância será orgânica se tiver em sua composição pelo menos 2 átomos de carbono ligados entre si. Tudo bem, pessoal? Então, o gás carbônico, que tem carbono em sua composição, tem apenas um carbono, é o chamado CO2. O que significa dizer quimicamente isso? Que o gás carbônico tem apenas um carbono e 2 oxigênios. Como o gás carbônico tem apenas um carbono, embora ele tenha o importante átomo de carbono, esse carbono não se liga a um outro carbono para formar uma cadeia. Desse ponto de vista, o gás carbônico não seria uma substância orgânica. Vamos começar as substâncias orgânicas a partir da glicose. A glicose é um composto orgânico formado por 6 átomos de carbono e, portanto, temos nessa perspectiva uma cadeia de carbonos. E assim dizemos que a glicose
por ter cadeias de carbono, ou seja, mais de um carbono, é uma substância orgânica. Esse conteúdo é muito importante para as questões Enem, né, e para o entendimento da biologia e também da bioquímica celular, que é o entendimento do mundo microscópico que forma a célula a partir da sua composição molecular. Até mais, fiquem com essa dica importante de biologia do professor Júnior. Abraços.